Se reparar, por si só são excludentes. Porque tu tens o Fidel, os 3 projetos que vão ser lançados excluem a base econômica, de exclusão econômica do país é o setor informal. Estes projetos endossam a formalidade. Estamos a falar de 80% do setor econômico funciona no mercado informal. A questão aqui, antes de alocar-se esse fundo, talvez fosse o caso de buscar-se mecanismos para integrar o setor informal, que é a base do funcionamento da nossa economia, e isso passa necessariamente também por acessar. Veja que há uma parte da população que faz o setor informal que não necessariamente precisa de um modo de dizer, usar do fundo para formalizar o informal? Não. Fazer um trabalho integrado, em que, por exemplo, o setor informal, nesta lógica de concepção desses projetos, está excluído. Mas não é um desafio para que se formalize e tenha acesso ao fundo? Mas nós vamos alocar para depois formalizar. Como é que faríamos, no meu entender? Há uma necessidade de criar-se projetos integrados para que o setor informal, como dizíamos aqui, como bem dizias, que há muita gente que não é formada, não estudou, mas que exerce atividade econômica. É daí que é preciso fazer um projeto integrado que absorva estes indivíduos através destes outros que já têm formação, desses estudantes dos quais nos referíamos, possam absorver, possam se rever e incluir projetos do setor informal que não necessariamente tenham acesso a uma formação superior ou técnico-profissional. Por quê? Porque não há nada neste país que me garante que o setor empresarial ou o setor econômico funcione apenas com gente formada. Basta só passarmos aqui para a Esquelene e para a Estrela, a Baixa da cidade, vamos perceber que há uma base muito grande que funciona, que faz movimentar a nossa economia, mas que não tem necessidade de passar. Há aqui uma questão que um dos maiores problemas que leva ao fracasso de boas políticas públicas concebidas teoricamente pelo governo da Frelimo é o clientelismo político, é o servilismo político, porque concebe-se uma política em nome do povo e serve para uma elite política. Ora, como é que nós ultrapassamos esta questão? Passa necessariamente por aquilo que eu estava a dizer, é preciso fazer políticas de inclusão, em que não se olha se o Marcial é da Renamo, o Mendonça é do Podemos, olha-se para os outcomes que cada uma dessas pessoas pode trazer para o projeto. Na prática, como é que isso se materializa? É muito fácil escrever que é um projeto inclusivo, não olha a cor partidária, mas é preciso ver como é que se faz isso no dia a dia. Isto passa necessariamente por olhar a composição dos comitês distritais, por exemplo. Como é que eles são... Que aprovam os projetos. Que aprovam os projetos. Como é que esses comitês são constituídos? Criar representatividade partidária? Não me refiro à representação partidária, neste país tem pessoas idôneas, tem organizações da sociedade civil idôneas e tem profissionais com idoneidade capazes de conduzir estes projetos a bom porto. Não necessariamente seja que tenha que se incluir os partidos políticos. A questão da formação é tão importante como a questão do desenvolvimento dos projetos. E aí, os projetos, eu já me refiro àqueles que advêm dos utentes, dos beneficiários do financiamento. Agora, é preciso perceber que, sob a lógica de um programa, ele é mais abrangente. A discussão que foi levantada aqui sobre a formação, ela integra. Por isso é que há uma necessidade de fazer programas que sejam integrados. Porque só o fundo, como foi a questão dos 7 milhões, pegar nos 7 milhões e atribuir ao TIWA, porque o TIWA vai desenvolver plantação de açúcar. E aí, concordo com Galiza, o TIWA não tem um plano de negócios efetivo, não foi o plano de negócios que foi aprovado para o TIWA realizar a atividade agrícola, por exemplo. Mas foi a influência que o TIWA teve perante o governo para aceder ao financiamento. Portanto, tudo isso passa do como, passa pela estratégia. Como nós queremos implementar este projeto.
Quais são os critérios? Qual é o conceito de atribuição de fundos? Como é que estes fundos vão ser alocados? Vão ser alocados totalmente para colocar nas mãos das pessoas? Aí corremos um risco, que o Galiza esteve aqui a levantar, um risco de colocar dinheiro na mão de pessoas inexperientes. Okay? Mas quando há um programa inclusivo, vamos dizer, a gente, no setor de educação, sabe que do fundo deste projeto, 3% vai para investir, por exemplo, no setor de educação para massificar o aprendizado, okay? Destas pessoas que vão apresentar projetos para serem aprovados e pôr a dinâmica econômica a funcionar. Portanto, ali precisa haver uma decisão muito precisa sobre que políticas existem efetivamente para poder aceder ao fundo. E este foi o principal problema. A eficácia esteve por aí, significa que eu que me predispus a fazer um projeto de açúcar, não tive uma análise, não fiz um finance plan, okay? Não compus a minha estrutura financeira, não tinha a minha estrutura de custos, obviamente, observada, e por consequência disso, não foi o meu projeto que foi aprovado. Bom, primeiro é preciso dizer que estes fundos, quaisquer que sejam, não devem de modo nenhum observar senão o mérito da proposta que é colocada na mesa em termos de negócios. Somos todos moçambicanos, independentemente das cores partidárias que cada um de nós tem. Trabalhamos e devemos trabalhar todos para o desenvolvimento do nosso país. Não quero crer, e se isto acontecer, há de ser com muita tristeza, que qualquer moçambicano que não milite num determinado partido seja excluído. Ou seja, não deve ser de modo nenhum o critério. Agora, como fazer, eventualmente, através da estrutura que vai ser criada, observar-se apenas o rigor técnico. Uma saída pode ser, por exemplo, e a semelhança do que acontece com outro fundo de que não falamos, que é o Fundo Catalítico para Inovação e Desenvolvimento, lançado recentemente, de cerca de 20 milhões de dólares para as províncias do Centro e Norte. Esta é a 4ª edição, salvo erro. O projeto vai via aplicativo. Portanto, não se sabe a cara do cidadão, conhece-se apenas o mérito do projeto, passa por um crivo que não tem qualquer possibilidade e oportunidade de saber que o TIWA, sendo de um partido A, o Galiza do partido B ou o Macomo do partido C, é que trouxeram estas propostas. Ou seja, vai ser um nome do proponente. Pode ser que se vá ser um nome, pode ser que quem esteja a fazer a avaliação veja o mérito através do projeto entanto que tal. Portanto, o mais importante que eu quero deixar ficar é que se veja que, sendo todos os moçambicanos que vão colocar as suas propostas, estas sejam avaliadas em função do mérito e nunca